Olá, o Jornal da Câmara já está no ar. O mês do idoso já passou, mas as políticas públicas voltadas aos idosos são um assunto que deve ser discutido o ano inteiro. Por isso, no Jornal da Câmara de hoje, nós conversamos com a representante do Conselho Municipal do Idoso, a presidente Nelly Mioto. Nelly, seja muito bem-vinda à TV Câmara, tudo bem? Olá, tudo bem? Nelly, antes de tudo, gostaria de apresentar o Conselho, para quem ainda não conhece. O que é esse órgão, como que ele funciona, o que ele representa? Então, acho que vale buscar um pouco da história, né? Como é composto o Conselho? Então, nós temos em Porto Alegre o Fórum das Entidades, que é um fórum que nós temos 176 entidades registradas, né? E aí entidades com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Neste fórum, essas entidades, elas elegem 10 entidades para compor o COMUI, né, o Conselho Municipal do Idoso. A partir do momento da eleição das entidades, dessas 10 entidades, a própria entidade nomina um representante. Eu, Nelly, né, sou representante da minha entidade dentro do Conselho. Nós temos hoje 10 entidades, então, da sociedade civil, que compõem o Conselho, e 7 indicações do governo. Né? Então, são 17 conselheiros que compõem o Conselho Municipal do Idoso. Qual é a função do Conselho Municipal? Né? Então, o Conselho ele tem, né, por objetivo criar, pensar, propor políticas públicas para a pessoa idosa, né? Ele não é um órgão executor de políticas públicas, né? Ele sim sugere, ele discute direitos, né? E fortalece esses direitos junto à sociedade e o poder público. Então, esse é o objetivo principal. Além, obviamente, né, de cadastrar as entidades, né, de registrar essas entidades e gerir o fundo do idoso, né, que é o fundo financeiro, digamos assim, do Conselho. E a gente sabe que tenham, né, os representantes eleitos, mas a população, a comunidade, ela pode ajudar o Conselho elencando alguns assuntos, trazendo sugestões ou mesmo contribuindo com o Fundo Municipal do Idoso? Sim, as entidades, elas podem, né, as pessoas podem colaborar, né, seja através de sugestões, seja através de indicações, proposições de políticas públicas, né, junto às entidades que estão no seu bairro, né. Então, cada entidade, enfim, de diversos locais, de diversos bairros, elas recebem a população. E essa população, ela pode indicar políticas, né? Pode indicar, sugerir ações que possam virar políticas públicas, né? E que fortaleçam e que deem mais dignidade à pessoa idosa, né? E quanto ao fundo do idoso, Nelly, como que funciona, para que ele serve? A gente sabe que tem aquele período durante a questão do imposto de renda que pode destinar um valor ao fundo, né? Acho que esse ano não dá mais tempo, mas a gente tem os outros anos, né, para contribuir. E essa contribuição só pode ser feita durante o imposto de renda ou durante o ano todo também pode acontecer? Na verdade, a gente pode contribuir durante o ano inteiro, né? Nós temos empresas que fazem a declaração do imposto de renda trimestralmente, né? Então, elas podem aportar recursos trimestralmente, né, ao fundo, né? E temos as pessoas físicas que também fazem a declaração do imposto de renda, e quem tem imposto a pagar pode, né, indicar, né, o Conselho Municipal do Idoso para receber este recurso. Bom, falando do fundo, né, da onde ele vem, o Conselho Municipal do Idoso, ele recebe projetos das instituições vinculadas ao fórum, cadastradas no fórum das entidades. Após analisar estes projetos, né, e aprovar, o Conselho entrega para a entidade, aprova junto à entidade que encaminhou aquele projeto, uma carta de captação de recursos, né? Esta carta de captação, com esta carta, a entidade bate lá na porta da empresa, enfim, solicita a doação de recursos financeiros para executar aquele projeto. A partir do momento que há a destinação do recurso, né, do Fundo Idoso para aquele projeto da entidade, o COMUI reserva 5% do valor captado a título de fundo de reserva, né?
E o que é feito com este fundo de reserva? Com este fundo de reserva se socorre entidades, no caso de sinistros, nós já tivemos entidades que perderam o telhado no vendaval, né, e que os idosos estavam acolhidos lá, então não poderiam esperar arrecadar recursos, né, então foi com esse valor que o Conselho socorreu essa entidade. E também são feitos editais. Né? Então, estes editais, eles estão abertos, né, para as entidades sem fins lucrativos. Né? Então, nós temos dentro deste universo das 175 instituições, né, nós temos 76 que são sem fins lucrativos. Né? Então, são os asilos, nós temos Padre Cacique, nós temos a SPAM, nós temos Gustavo Norton, enfim, diversos asilos em Porto Alegre que nós chamamos de ILPIs, né, que são instituições de longa permanência, né, e temos os grupos de convivência, né. Então, para estas entidades são feitos editais, as quais todas elas podem concorrer, né, e tentar viabilizar projetos a partir de recursos destes editais. Então, é um recurso bem importante para manter, né, as políticas em funcionamento. Exatamente. E por falar em políticas, Nelly, por que é importante? Vale lembrar que a gente está num país que está envelhecendo, né? Tem alguns dados que mostram que até 2050 os idosos vão representar 30% da população. Então, por que é importante pensar em políticas públicas voltadas à população idosa? Primeiro trazer, né, a campanha do Junho Violeta, né, ela é importante para que a gente pense, né, sobre como nosso país, como a nossa cidade, como Porto Alegre está tratando dos idosos. Né? Lembrar que durante a pandemia, né, esses mais de 2 anos de pandemia, os idosos e as crianças foram os que mais sofreram a questão da violência. E aí os diversos tipos de violência, né? Nós temos as violências físicas, violência de maus tratos, de abandono, violência financeira, que foi uma coisa bastante impactante, né? Então, os dados trazem isso. Se nós formos observar os dados, nós vemos um número muito grande, né, durante a pandemia de casos de violência doméstica e violência, enfim, né, de diversos entes, né, principalmente a violência dentro de casa. Mas também pensar que mundialmente a pessoa está envelhecendo, né? As pessoas, a quantidade de pessoas, e como tu disseste, né, em 2050, 30% da população mundial será considerada idosa. Então, a gente precisa pensar, né, como vai ser esta sociedade, né? Então, a gente precisa garantir políticas públicas de acesso, de acessibilidade, né? De acesso às questões, né, financeiras, de acesso a bens culturais, né, espetáculos, bibliotecas, né? Então, não é só a questão da acessibilidade física também, né, mas como receber essa população nos espaços, né? Pensar em políticas públicas também de moradia, né, para esse grupo de idosos que a cada dia nós percebemos que a saúde, né, tem tornado as pessoas mais longevas, né? Então, nós vamos ter idosos de 80 anos e que já não tem mais família constituída, né, por N fatores, né? Então, onde essa pessoa vai habitar? Como é esse local, né? Então, pensar a sociedade para um envelhecimento saudável, que a gente possa lá, quando a gente chegar ao nosso envelhecimento, né, que a gente chegar nessa idade, que a gente possa chegar com dignidade, né? Então, eu acho que é isso que cabe para a nossa sociedade hoje, pensar a dignidade para com a pessoa idosa. E é justamente esse pensamento que fez Porto Alegre se destacar com o selo Cidade Amiga do Idoso, né? Que foi conferido pela Organização Mundial da Saúde, mostrando ali que a capital está preparada para acolher as pessoas que chegam à terceira idade, né? Qual que é a importância de Porto Alegre ter esse reconhecimento, Nelly? Na verdade, eu acho que tem um equívoco ali, né? A cidade, ela tentou, né, buscar o selo, mas ela ainda não recebeu este selo, né, de Cidade Amiga do Idoso por N razões, né? Porque para que Porto Alegre fosse reconhecida como Cidade Amiga do Idoso, ela precisava atingir uma série de metas. Algumas foram cumpridas e outras não.
Então, se tem, né, a intenção de ser uma cidade, né, amiga do idoso, mas ainda não se cumpriu todas as metas para ser reconhecida como tal. E aí eu vou só citar uma, né? Na contramão disso, nós tivemos, por exemplo, a retirada da gratuidade do transporte gratuito, né, transporte coletivo gratuito para a população de 60 a 65 anos. E isso aconteceu agora, este ano, né? Então, precisamos ir além, né? Precisamos pensar, né? Essas pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Quanto isso impacta não ter a gratuidade desse transporte, né? Essa pessoa ainda precisa trabalhar para se manter e, salvo raras exceções, ela ainda é arrimo de família, né? Que é quem sustenta a família, né? Com netos, filhos, enfim, enteados, né? Então, quanto isso impacta também financeiramente naquela família, né? Então, pensar essas políticas é importante, né, para que a gente, sim, consiga chegar a ter efetivamente o selo de cidade amiga do idoso. E essa luta pelo selo é uma luta que já vem há vários anos, né? Então é importante que a cidade volte a olhar para o que falta, para que a cidade volte a olhar onde é que falta avançar, né? Quais são os principais desafios que tu percebe nessa luta diária, assim, de se pensar políticas para os idosos, Nelly? Acho que o poder público precisa parar e olhar para a cidade, né? Se hoje nós temos mais de 200 mil idosos em Porto Alegre, é uma fatia considerável da nossa população, né? Então, olhar, né, o poder público olhar para esses idosos e pensar o que pode ser feito, né, para que essa população, além de ter dignidade, possa, né, viver, né, em situação mais tranquila, eu diria, na cidade, né? E para isso são N fatores que a gente precisa considerar. Hoje nós dizemos que estamos na era da tecnologia, né? Como falar em tecnologia para a população idosa, né? Nós temos centros de acolhimento que possam trabalhar a questão da tecnologia com essa população, né? Então, pensar nisso, né? A população idosa, ela precisa também conviver socialmente, né? Nós temos grupos que acolhem essa população, né? Então, pensar nisso é importante. E aí, falando em tecnologia, vou retomar um pouquinho a questão do Conselho Municipal do Idoso, dos editais que foram lançados durante a pandemia. Durante a pandemia, nós tivemos o lançamento de 2 editais para subsidiar instituições, né, de longa permanência com materiais de higiene, limpeza e EPIs. O poder público não deu uma máscara, uma luva para estas instituições. Então, foi através de um edital emergencial do Fundo Municipal do Idoso que se conseguiu aportar mais de 3 milhões de reais em EPIs e equipamentos para estas instituições, para que pudesse conter os surtos de Covid que aconteceram em alguns locais, mas que foram controlados graças a estes equipamentos. E aí, falando da informática, também foi feito um projeto chamado Beabá Digital, que é uma cartilha voltada para 60+, voltada para a população então idosa, né? Onde se explica de forma bem didática como se faz uma reunião virtual, como se faz uma videochamada, né? Então, são coisas bem didáticas, né? Com uma letra aumentada, né? Para que a população consiga ler, né? Como baixar um Zoom, né? Como participar, né? Como Google Meet, né? Como participar de atividades recreativas, enfim, socializar com outros idosos. E também nós proporcionamos a impressão, né, do Estatuto Municipal do Idoso, né, que aqui se traz direitos e deveres da população idosa, né? Então, esse estatuto também está sendo distribuído aos idosos de Porto Alegre em vários locais, né? Nós temos disponível em vários locais onde a população idosa frequenta. Dizer também
que neste momento nós, em primeira mão, e eu vou dizer em primeira mão, porque está saindo do forno. Gostamos. Mais 2 editais. E aí, um dos editais é para acolhimento de idosos, grau 1 e grau 2. O que significa esse grau 1 e grau 2? Que são idosos que ainda têm um pouco de autonomia, que ainda conseguem realizar as suas atividades diárias, mas elas não têm quem as acolha, né? Então, elas precisam ir para um acolhimento. Então, está se lançando esse edital, né? Então, de abertura de vagas, né, para idosos grau 1 e grau 2, e um outro edital para grupos de convivência, para o trabalho de prevenção, e que é o trabalho de envelhecimento saudável. Então, esses serão esses 2 editais que, somados, eles totalizam mais de 9 milhões de reais para que se faça projetos para essa população de Porto Alegre. E essas cartilhas aqui, esses documentos, eles estão disponíveis em algum site para que toda a população possa acessar também? Isso, no site do Comui, ele está disponível, dá para baixar, né? A gente consegue baixar esses documentos, né? Tanto o estatuto quanto a cartilha, ela está disponível para ser baixada e a pessoa utilizar onde necessitar. Agora que a gente já passou o Junho Violeta, dá para se fazer também um balanço de como foi o trabalho do Comui nesse mês, né? E também uma projeção, a senhora já trouxe aqui alguns detalhes que devem vir nos próximos dias, mas gostaria que a senhora trouxesse também uma expectativa do Comui para os próximos meses. Então, nós temos uma expectativa, né? Já estamos trabalhando, por exemplo, em eventos, né, para o mês do idoso em outubro, então já temos uma comissão que está se debruçando sobre isso, né? Pensar que as atividades que foram feitas em junho nos trouxeram bastante repercussão, né? Nós tivemos no Largo, né? Estávamos no Largo ali, a convite da coordenadoria, realizamos um evento também no auditório do Hospital São Lucas da PUC, que teve a participação de muitos idosos, falando sobre como proceder em casos, né, de violência. Então, foram 2 eventos bastante marcantes, né, para o retorno da pandemia, porque tem isso ainda, a gente está retornando da pandemia, e já estamos trabalhando, claro, obviamente, né, nos eventos de outubro. Mas pensar também que a gente pode, nesse interim, né, estar trabalhando com outros entes, né, que possam, de alguma forma, buscar fortalecer as políticas, né, para a população idosa. E aí, vamos desde entidades da sociedade civil até o poder público, que deve ser o grande aliado, na verdade, do Conselho Municipal do Idoso, né? Hoje o Conselho ele está vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, né? A SMDS, que fica aqui no Parque Farroupilha, né? Em frente ao Parque Farroupilha, né? E esse é o nosso grande aliado do poder público, para onde a gente recorre sempre que a gente necessita buscar informações, assessoramento e fortalecer os direitos da população idosa. Sempre importante tratar sobre isso. Já chegando ao final do nosso programa, então gostaria, Nelly, que você deixasse seu recado para quem nos assiste. Dizer que realmente a gente precisa pensar o envelhecimento, né, e quiçá a gente chegue lá também, né, e possa desfrutar deste envelhecimento saudável, e dizer para quem faz a declaração do seu imposto de renda, né, e que tem imposto a pagar, para que destine o percentual, né, ao Fundo Municipal do Idoso, e que é com este percentual que a gente consegue publicizar editais para garantir a manutenção das instituições que acolhem, que atendem e que trabalham com os idosos, principalmente os idosos em situação de vulnerabilidade social. Então, está dado o recado. Nelly Mioto, presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui de Porto Alegre, muito obrigada pela sua participação e também por trazer essas informações para a gente. Muito obrigada. Então, o Jornal da Câmara de hoje vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.